a Nath há algum tempo, eu acho que ela que indicou meu nome para vocês, mas também já trabalhei com um monte de gente aí da Tribe, trabalhei com o Cairo a gente já desenvolveu um produto juntos, já trabalhei com o Matheus também, o Matheus já foi meu chefe, então eu tenho uma relação bem próxima e íntima com o pessoal daí. Confio bastante em todo mundo, gosto muito do clima, da proposta. A Fernandinha também, que é uma liderança importante aí da Tribe, a gente se encontra aí sempre, a gente tem um encontro também de mulheres que a gente conversa. Então, são pessoas muito queridas para mim e a gente tem aí esse passado juntos, mas eu trabalho em produto já há bastante tempo. Quando eu comecei, eu nem sabia o que era isso, nem sabia os nomes, não sabia nada, assim. Eu caí de paraquedas, porque eu fui me aproximando do digital meio que por afinidade, assim. Eu fiz um programa de trainee, e no programa de trainee, você costuma experimentar muitas coisas dentro de uma empresa, né? E aí, nessas experiências, eu acabei gostando muito do universo digital e comecei a trabalhar com isso, ainda num formato muito tradicional, pouco ágil. Depois fui me desenvolvendo para chegar onde eu estou hoje. Hoje eu sou Product Manager no JUS, cuido de um produto bem grande, assim, com volume de 10 mil assinantes, mais de 120 mil leads por mês, é um produto robusto, mas encarando desafios de carreira aí que estão por vir, e aí vocês vão ficar sabendo se vocês me acompanharem depois aqui do nosso papo. O que eu preparei? Preparei uma apresentação com 10 lições aprendidas. Eu vou tentar passar por ela aí com meia hora, 40 minutos, para sobrar tempo para a gente trocar ideia e falar sobre algumas perguntas. Vou compartilhar minha tela aqui e aí vou falando. Qualquer coisa vocês me chamam aqui no chat ou então abro o áudio aí e falem comigo. Eu tentei ser bem objetiva com essa conversa aqui para a gente... Eu tentei pensar nas coisas que eu queria que tivessem me mostrado antes, nas coisas que eu acho que teriam feito diferença na minha carreira se alguém tivesse me compartilhado lá no começo, sabe? Isso aqui foi aprendizado com dor, então eu acho que vale a pena vocês refletirem mesmo sobre essas coisas que eu tô falando aqui, tentarem aprenderem com os meus erros, para vocês evitarem sofrer com esses assuntos aqui. Eu escolhi um top 10 de hacks aqui para vocês. Primeira coisa é o princípio da boa-fé. Eu sempre falo isso porque eu tenho formação jurídica, eu sou advogada da faculdade, né? Formei em Direito. E esse princípio é uma cláusula que existe no direito contratual, que ele fala muito sobre comportamento ético como padrão de conduta, assim. E quando a gente fala de uma perspectiva subjetiva, é assim, a gente acreditar que os sujeitos estão de boa-fé naquela relação. E isso aqui no mundo do trabalho, cara, faz tanta diferença. E aí eu vou dar exemplos, né? Porque eu coloquei aqui, se aplica a colegas, chefe, empresa, e tem muita relação com o clima no setor. Como que eu enxergo isso, né? É muito diferente quando você tem numa equipe as pessoas que acreditam nas boas intenções umas das outras. Quando você tem uma pessoa que acha que alguém está mal intencionado, que enxerga más intenções, seja no colega, na empresa, na equipe, no produto, isso é tão prejudicial, isso pesa o clima, isso não ajuda na construção e na resolução dos problemas. Então, assim, é um fator muito diferencial, assim, entre colaboradores que têm boa fé. E aí, o que é isso, né? É diante de um desafio, você falar, assim, conflituoso, né? Você tá ali, eu e a Débora, por exemplo, estamos divergindo completamente sobre como que a gente vai resolver um problema no produto. Então, a Débora acha que a coisa mais importante, a gente tem que lidar com o débito técnico no próximo OKR, porque senão a gente não vai entregar os resultados, porque vai quebrar tudo, não vai funcionar e etc. E eu acho que não, a gente tem que melhorar o número de assinantes, porque se não entrar assinantes novos para o produto, a gente não vai sobreviver até o fim do próximo OKR, a gente não vai ter receita. Partir do princípio da boa-fé é eu acreditar que a Débora não está pensando desse jeito porque ela quer ser contra mim, porque ela quer me espizinhar, porque ela quer causar. Ela simplesmente acredita que aquela é a melhor solução para o produto, assim como eu acredito que é outra. Quando a gente tem esse tipo de lente
de visão, melhora tanto o relacionamento na equipe e com a empresa também. Então, a empresa não, a empresa tomou uma decisão, não é porque ela é desumana, porque ela é cruel e etc. Porque ela realmente estava tentando acertar. Eu acho que a gente colocar essa lente de contato nas nossas relações é fundamental. E quando eu não estava com essa lente de contato, foi muito ruim para mim, assim, eu achar que eu estava num ambiente contra mim. Não tinha nada disso. Simplesmente as pessoas estavam ali defendendo interesses que elas acreditavam que eram os melhores. Eu coloquei aqui um disclaimer que não é uma ingenuidade de tipo achar que 100% das pessoas são boas, que 100% das pessoas nunca vão agir de má fé, que 100% das pessoas não querem se aproveitar, às vezes, do seu conhecimento, porque isso acontece, mas é melhor o copo meio cheio. Você acreditar ali no copo meio cheio, ele facilita muito como você se relaciona com o time, etc. Eu acho que eu sempre gosto de falar, assim, as minhas lideradas lá na JUS sabem disso. Hoje eu tô com uma equipe que as minhas diretas são todas mulheres. E eu falo muito disso, assim, gente, chapéuzinho da boa fé. A pessoa da outra área não tá querendo fazer isso para causar, ela tá querendo fazer isso que para outra área aquela é a visão que importa. O segundo ponto que eu coloquei aqui, que são os chefes difíceis. Eles ensinam mais muitas vezes. Eu passei por alguns chefes difíceis e outros chefes muito amorosos, maravilhosos, que eu sou amiga até hoje. Todas as minhas lideranças eu tive bastante sorte, assim, porque eu consegui enxergar ali algum aprendizado com todo mundo, sabe? Não teve um líder que passou por mim que eu falei assim, nossa Deus, assim, não tô aprendendo nada nessa relação e tal, mas os chefes difíceis, eles tornam isso mais complexo, porque você fica ali numa fogueira, porque você quer entregar os seus resultados, os seus chefes estão ali na sua cola, e esses chefes difíceis, né, que cobram muito, que ficam muito em cima, que tem bastante olhar para performance, que às vezes parecem um pouco menos humanos, né, que são pessoas que às vezes têm mais dificuldade também para falar de emoções, para se mostrarem para se mostrarem frágeis. Esses chefes e essas chefes, eles têm o potencial de ensinar muita coisa para a gente, porque normalmente eles têm menos dificuldade para apontar os nossos defeitos. Então, eles vão apontar os nossos defeitos com muita tranquilidade. Eles vão falar assim, cara, você não está fazendo isso bem. Laís, tá faltando isso aqui. Eu já vivi isso várias vezes, assim, chefes que falavam dos meus defeitos com facilidade, assim, sem amaciar, sabe, a situação. E como isso, na hora, é horrível, você sofre, você acha que você é o pior dos profissionais, mas dá para tirar muita coisa dessas lideranças, assim, você consegue, nessa honestidade fria, que muitas vezes esses chefes mais difíceis têm, você vai arrancando ali o que vai te fazer crescer mais rápido, sabe? Eu também coloquei aqui um cuidado, que não estou falando aqui de pessoas abusivas, pessoas que destroem a saúde mental dos colaboradores, que em tese eles não podiam nem ser tolerados. Eu sei que a gente tem uma escolha nessa relação, né? Eu não quero ser funcionário dessa pessoa, eu quero trocar de empresa, eu quero trocar de área. Eu sei que essa escolha existe, mas muitas vezes, para muitas pessoas, não existe escolha. A pessoa se enxerga num momento que ela não consegue trocar de chefe, não consegue trocar de emprego, o emprego é tudo que ela tem, depende muito daquela renda. E aí, eu acho que eu não poderia deixar de falar disso, eu estou falando para uma turma para mulheres, temos que criar um movimento de termos essa independência do trabalho. O que que é isso? É guardar dinheiro, é ter uma reserva de emergência, é guardar 6 meses de salário para falar assim, eu não quero me submeter a esse chefe. Se é uma pessoa abusiva, uma pessoa escrota e a empresa não vai fazer nada, também está nas nossas mãos. E tem bastante literatura já que fala sobre como as mulheres assumem muito algumas contas da casa ali, elas assumem muito cuidado com os filhos. Ou as mulheres que não têm filhos também, assumem uma função cuidadora de outras pessoas da família e etc. Como que isso pesa financeiramente. Então, eu sei que muitas vezes as mulheres não têm escolha, mas temos que fazer um movimento para termos escolha. Assim, juntar dinheiro desde o princípio é super importante. Eu vivi recentemente uma experiência que eu tive que me descapitalizar muito, assim, foi por um motivo bom, mas eu perdi a minha reserva de emergência.
E, cara, não é bom isso, assim. Você se sente muito pressionado a, na sua relação de emprego, assim, sabe? Então, você tem que estar muito performando muito bem. Você tem que estar numa pressão que não é a melhor para o seu desempenho, assim. A melhor para o seu desempenho é a escolha. Eu escolho estar nessa empresa, eu escolho estar com esse chefe, do mesmo jeito que me escolheram. Então, aqui, esse ponto eu quero lembrar, né, que tem muito ensinamento com lideranças difíceis, mas a gente tem escolha quando essas lideranças forem abusivas de sair, assim, e se preparar para isso é super importante. Tem muitos canais já ensinando ali como guardar dinheiro, como investir, etc. Que eu acho que tem bastante conteúdo já na internet hoje para a gente começar a aprender a fazer isso sozinhas. É, mas eu, por exemplo, ainda preciso de ajuda, sabe? Eu não sei fazer, eu faço muito básico ali do guardar dinheiro, sabe? Então, acho que vale a pena vocês procurarem aqui, talvez em algum momento, alguém para vir falar com você sobre esse assunto. Acho que dinheiro é super importante. Próximo tema. Ai, pera que eu saí aqui da tela. Tenha um bom repertório. Aqui, eu quero falar um pouco sobre o que eu enxergo que fez diferença para mim e que faz diferença nos meus liderados. Pessoas que ali têm fontes diferentes de suas inspirações, né? Pessoas que pensam um pouco mais fora da caixa, pessoas que são outras referências, que não fazem o básico, assim, ali de by the book mesmo, né? O que te mandaram estudar na sua área? Aí você só estuda aquilo. Essas referências diversas de estudos e fontes diferentes, para mim, fazem toda a diferença. Eu vou dar exemplos aqui, né? Quando a gente está conversando, por exemplo, com um designer, e aí a gente está produzindo um produto educacional, a gente vai fazer um app de questões, como era o App Pro. Se esse designer conhece muito bem os concorrentes, né? Ele conhece todo mundo ali que joga nesse setor. Ele vai fazer um app legal. Mas se ele conhece muitas referências de aplicativos de outros setores, a chance dele fazer um desenho de um app mais interessante é muito maior. Então, ali, sair do seu setor, né? Sair do que você conhece, do que você tem de referência. Então, né, a gente está aqui no setor de tecnologia. Vamos olhar para outras indústrias. Como é que está a tecnologia no setor de alimentação? Como é que é isso? Como é que a galera usa dados, talvez, para produzir produtos alimentícios? Como que é no setor de energia? O que a galera está fazendo ali no setor de energia que é diferente do que a gente está aqui em educação? E aí, eu acho que amplie isso para a cultura geral, sabe? Acesse portais gringos, comece a ler fontes diferentes, assuntos diferentes, assim, você tem um repertório rico de informações, você ser uma pessoa culta. Isso impressiona, isso faz diferença, isso te leva mais longe, isso abre portas. Quando a gente for falar de networking, isso aqui faz toda a diferença, porque você vai sentar, você vai fazer um call ali com pessoas com backgrounds super diferentes dos seus, e você saber falar com qualquer pessoa, né? Isso é tão importante, assim, você conseguir ter uma conversa com uma pessoa de qualquer setor, de qualquer segmento, você não se sentir inseguro para conversar de determinado assunto. É crucial, assim, para você ser uma pessoa diferente, que as pessoas vão olhar para você e falar, pô, essa pessoa aqui sabe do que ela está falando. E para desenvolvedores, especialmente, né, pessoas desenvolvedoras, isso faz diferença de um bom líder técnico que sabe ali identificar as tecnologias, a melhor arquitetura, a melhor estruturação dos dados, etc., para uma pessoa que vai propor e vai enxergar a tecnologia como um meio, porque ela conhece muito bem o fim, onde a gente quer chegar com aquilo, e como o produto pode ser melhor, como a estratégia de marketing pode ser melhor, é simplesmente sair ali da sua zona de conforto, da sua cadeira, de onde você, de ultra especialista, e olhar para a vida e para o mercado como um todo, assim, né? As dinâmicas, o que, é que tem de interessante ali para a gente aprender com os outros. E aí, aqui, para isso, vocês podem contar bastante comigo para essas referências. Isso é uma coisa que eu adoro fazer. Eu faço bastante
relatório de tendências. Eu tenho uma newsletter também, depois eu divulgo para vocês. Mas podem contar comigo também para perguntar, sabe? Me mandem um WhatsApp, Laís. Estou trabalhando agora, acabei de conseguir um emprego num app de carro, estou no Uber. O que você acha que eu deveria fuçar, sabe? O que você acha que eu deveria ler sobre e etc. Então podem contar comigo também para abrir um pouco desse olhar, mas e a gente pode ir construindo alguma coisa nesse sentido. Também, provavelmente, quando eu estou falando isso, deve vir à mente de vocês alguém que é assim, sabe? Vocês podem contar com essa pessoa também, como um mentor, como um aconselhador, né? Nesse sentido. Próximo ponto. Também acho que é muito relevante, que é discordar e se comprometer. Abaixo ao eu avisei. Eu sou essa pessoa que eu alimento no meu ser a vontade de falar eu avisei, né? Eu fico ali, meu Deus, eu falei que não era isso que era para todo mundo fazer, meu Deus do céu. Só que isso é horrível no ambiente de trabalho, já me prejudicou muito, porque quando você guarda o eu avisei ali no seu coração, você não se compromete da mesma forma com a ideia dos outros. E jogar num time, né? Jogar em grupo, você vai precisar se comprometer com ideias que não são suas, com soluções que não são suas. O que eu gosto de separar aqui? Momento de discordar. É super importante você trazer seus pontos a tempo. O que é isso, né? Estamos discutindo uma solução para algum problema. Então, vamos discutir como que a gente vai construir a arquitetura de uma API, como que ela vai se relacionar ali com o serviço que a gente tem. Vamos discutir juntos. E aí, não é a hora de ficar calado, é a hora de trazer seus pontos, é a hora de fazer um pitch mesmo, falar assim, cara, eu tenho convicção que esse aqui é o melhor jeito da gente estruturar a informação. Eu tenho convicção que se a gente fizer esses microserviços aqui, vai ser muito melhor do que a gente fazer um treco monolítico, sei lá. E eu preciso defender isso com o meu chefe a tempo, com o meu líder. Preciso falar para ele por que assim é melhor, o que a gente vai conseguir de ganho ali, de performance com o produto. Enfim, trazer ali as suas críticas e as suas propostas de plano de ação. Fale no momento que tem que ser falado. Enquanto está aberto para discussão, vai para cima. Você tem que trazer. Primeiro, porque aí aqui eu vou falar disso um pouco depois, mas o nosso líder, ele não é um Deus supremo, não, que sabe tudo, que olhou para tudo, etc. Eu estou hoje numa posição de líder e de liderado. É super importante para mim que os meus liderados tragam as percepções deles, porque eles estão com a mão na massa. Eu preciso entender o que eles estão de dor, de pain points ali que eu não estou enxergando. Então, as pessoas têm que trazer isso a tempo para mim, para eu tomar uma decisão justa e a mais justa possível, a mais correta possível, a mais inteligente. Para isso, eu preciso de input de todo mundo ali. E a mesma coisa eu faço com a minha líder. Líder, olha só, isso aí que você está tentando pensar, eu acho que não é 100%, hein? Tem aquilo ali, tem aquele ponto. Então, o momento de discordar, ele é importante, porque ele te permite ser transparente, isso é uma coisa que a maioria dos chefes valoriza muito. Ele te permite ser enxergada como uma pessoa que tem contribuições. Então, ainda que a sua ideia não vá para frente, a pessoa que está te liderando vai falar assim, poxa, ela trouxe ali essas contribuições, que bacana, né? Que essa contribuição foi boa. Vai deixar seu chefe em dúvida, vai deixar sua chefe questionando ali, será que a minha estratégia está melhor mesmo ou a que ela propôs? Será que a gente devia fazer um meio termo? E isso no longo prazo, sem ser o eu te avisei, mas é assim, quando a ideia da sua chefe não funcionar, ela vai pensar, não, tem aquela carta na manga que aquela pessoa da minha equipe trouxe. Então, discordar é super importante. Mas quando a janela de oportunidade fechar, a galera falou assim, estamos decididos, escolhemos essa arquitetura. Aí, rasga o papel com todo o seu coração, como se você nunca tivesse tido aquela ideia, e compra a ideia escolhida. Fala assim, cara, muitas pessoas pensaram sobre isso. Eu mostrei tudo que eu tinha. Eu confio na boa fé do meu líder, que meu líder está escolhendo a melhor decisão. Ele está escolhendo com mais informações do que eu. Então, ele sabe ali informações da liderança que eu ainda talvez não tenha, da diretoria, da empresa, que eu talvez não tenha. Então, eu confio no meu líder. Ele olhou para tudo
vou me comprometer com essa que é a ideia escolhida com toda a minha energia, assim. E aí é fazer funcionar, engajar seus colegas para eles entrarem no mesmo mood, porque seus colegas não tiveram essa palestra. E aí eles vão ficar lá querendo falar, eu avisei. E aí você tem que convencer eles a falarem não, que não avisaram. E ajudar a liderança nisso mesmo, que é a parte mais difícil, gente. Assim, a gente fechou lá o roadmap do JUS. Aí tem que convencer as equipes que aquele é o melhor roadmap. As equipes participaram, tá, da construção do roadmap. Mas esse processo de convencimento, né, de como construir a jornada da empresa é o maior desafio do líder, é fazer todo mundo remar na mesma direção. E então, quando o líder tem ali pessoas que ele pode contar para isso, sabe? Olha, eu tenho na minha equipe ali duas meninas que eu sei que na hora que a gente tomar a decisão, elas vão me ajudar a levar isso para frente. Nossa, faz muita diferença para a gente quem é assim, do quem fica lá no modo reclamante. E, e aí, do ponto de vista da minha carreira, né? Quando eu saí do modo reclamante, como que fez diferença no meu crescimento? Assim, acelerei muito meu crescimento. Eu tirar essa outra lente, né? Que é a lente de pensar assim, não, mas a minha ideia, a minha ideia, a minha ideia. Não, é a nossa ideia, confio em quem está à minha volta. E aí, olha como que é o princípio da boa-fé, ele volta, sabe? Sempre. Confio em quem está à minha volta. E se eu confio em quem está à minha volta, a gente tomou juntos a melhor decisão. Eu sou parte dessa decisão que foi tomada, porque no momento da discordância eu contribuí. E se eu contribuir, todos os pontos foram vistos e agora a gente pode ir passa para frente, sabe? Cara, não esqueçam, isso aqui é muito importante. Terceiro, já nem sei em que momento que a gente tá, quarto, eu acho. Aparecer importa. Esse aqui eu aprendi a duras penas, tá? Porque eu tenho uma visão de que o meu trabalho deveria aparecer, né? Eu não devia ter que fazer propaganda do meu trabalho. Então eu tinha uma resistência interna de me mostrar, de falar assim, gente, olha o que eu concretizei, gente, olha o que eu produzi, olha o que a minha equipe conseguiu. E essa resistência me atrapalhou muito, principalmente quando eu comecei no JUS, que é uma empresa de trabalho remoto, e você precisa engajar tempo nisso, porque senão você fica ali remoto e não vai aparecer, concorda? O que eu queria falar aqui? Compartilhar o que está sendo feito não é só um jeito de ser aparecido, de ser arrogante, de ser, é fulano que se acha, a pessoa que se acha. Compartilhar o que está sendo feito é um jeito de ser transparente. E aí, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou falando isso? Aqui eu estou levando as coisas para princípio sempre, né? Você está sendo justo quando você compartilha as informações. Você não está sendo aparecido. Está sendo justo. Foi feito pelo time, foi feito por você. Os outros times merecem saber. Então, você sai daquele modo de pensar só em você, no seu umbigo, de falar, não, eu estou sendo aparecido, ou eu não tenho saco para fazer isso. Isso compromete com o todo, né, com o coletivo. Todas as pessoas da empresa precisam entender o que está sendo feito. Porque imagina daqui 6 meses alguém tem uma ideia brilhante lá de fazer em outra área, algo que a minha área já conduziu, e aí eles vão perder um super tempo fazendo pesquisa e etc, para quando alguém propor, eu falar assim, não, mas a gente já fez isso. Poxa, é muito injusto com as pessoas que elas não tenham esse contexto de releases, né? O que a gente está entregando para a empresa? E aí eu acho que esse é um chapéu que vale a pena colocar, né? De mudar essa outra lente, né? Outro olhar, ao invés de pensar que eu estou sendo aparecido, arrogante, eu vou pensar que eu estou compartilhando informação. E isso muda tudo, inclusive o tom que a gente faz essas comunicações, né? A gente não faz para, palmas para mim, olha o que eu conquistei. E sim para falar, gente, olha aqui o que foi conquistado pelo time. Olha aqui o que a gente pensou nessa ideia, essa aqui a gente deixou para trás. Se alguém quiser retomar, aqui tem um material que a gente já produziu. Enfim, é mostrar com cuidado com os outros o que a gente é capaz. E isso vale para a presença digital também. Eu falei sobre isso lá no meu LinkedIn essa semana, como que a gente ser presente no online é super importante, independente da sua carreira. O que você está fazendo? Assim, as pessoas têm que te encontrar, o mercado tem que te encontrar, o contratante tem que te encontrar, né? Uma empresa que está procurando pessoas desenvolvedoras. Onde que ela vai te procurar? Ela vai te procurar no LinkedIn?
ela vai te procurar em grupos no Slack, ela vai te procurar por referência, né? Ela vai perguntar para o Cairo, quem foi uma boa aluna lá na turma tal? Para isso você tem que ter aparecido, porque senão, né, se o seu LinkedIn não tiver nada, se você não tiver nenhum rastro online, né, é um rastro, assim, um portfólio, o que você já construiu, como é que as pessoas vão te encontrar e saber que você é boa naquilo? Então, vocês conhecem o Arlen, que trabalha aí na Tribe, no marketing. O Arlen falava assim com a gente, que não basta, é uma frase horrível, por isso que eu tô dando crédito ao Arlen, mas que não basta botar o ovo, tem que cacarejar. Ele sempre falava isso com a gente. E é verdade, assim, se não, quem vai saber que o ovo tá lá, né? Então é isso, assim, você aparecer não de um jeito arrogante, não de um jeito simplista, só para se exibir, mas de um jeito preocupado ali com o outro, garantir o contexto do outro e também garantir os seus rastros de carreira, como vão te encontrar, isso é super relevante. Aí aqui eu quero falar também de um ponto que eu tive que aprender na dor, que é posto contra pressuposto. O que é isso, né? Vou explicar as palavras primeiro, né? Algo posto é algo que foi colocado lá, né? Alguém escolheu e colocou. Pressuposto é quando a gente assume alguma coisa sobre algo. Então, quando a gente está falando aqui de um direito, por exemplo, você tem um direito um direito a uma, vamos pensar aqui num direito fundamental, né? Você tem direito que as suas correspondências não sejam violadas. Esse é um direito posto, porque a Constituição foi lá e escreveu que aquilo é um direito que está garantido na lei, etc. Alguém disse isso, né? Mas antes dele chegar lá na Constituição, as pessoas já sentiam que era um direito individual delas, que as correspondências delas não fossem invadidas, né? Que outra pessoa não abrisse ali o seu sigilo. Então era pressuposto que isso era um direito. As pessoas já imaginavam que isso fosse um direito, mas não tinha ninguém legitimado aquilo ali num documento. Eu estou falando aqui usando termos para comparar isso com a situação de promoção. As promoções na nossa carreira só acontecem depois que a gente já ocupou o cargo. Então, você só vai ser um líder posto depois que você for um líder pressuposto. Então, as pessoas te enxergam como líder, não necessariamente seus colegas, mas talvez a sua liderança. Alguém tem que ter te enxergado nesse papel para que você consiga cumpri-lo. E aí, para que alguém te enxergue, você tem que trazer os resultados que o líder traria. Numa promoção de carreira especialista, é a mesma coisa. Você vai virar um analista sênior, você vai virar um desenvolvedor sênior, uma pessoa desenvolvedora sênior, quando você for uma pessoa desenvolvedora sênior. Você não vai virar antes. Não existe plano de carreira na iniciativa privada. Existe no funcionalismo público. Então, a pessoa com 5 anos de carreira vai ter direito ao aumento quinquênio. Ela vai ganhar X reais a mais. Isso não existe na iniciativa privada. O que existe, né, normalmente? Definição de cargos e competências. Então, vai falar lá, a gente espera que uma pessoa desenvolvedora sênior tenha esse comportamento. A gente espera que ela consiga propor sugestões desse tipo, a gente espera que ela consiga se relacionar com as áreas desse jeito, a gente espera que ela ganhe entre X e Y reais. Isso existe, definição de cargos. Mas um plano público para qualquer pessoa não existe. É super individual e torna-se quem já é. É uma jornada de reconhecimento. Então, não adianta ficar aflito para virar de analista para coordenador. Você vai virar analista para coordenador quando você for coordenador. Então, quando você agir como um coordenador. Você estiver ali dentro da sua equipe, você olha para quem está acima de você e vai replicar esses comportamentos. Você vai fazer o que aquela pessoa faz se você quiser chegar lá. Por que é isso importante? Porque eu sofri muito tempo com isso, achando que a minha promoção ia vir pelo meu potencial. Eu falava assim, nossa, mas eu sou a melhor analista do time. Cara, mas eu não era coordenadora. Eu só ia ser coordenadora quando me enxergassem como coordenadora. E aí eu comecei a voltar minhas energias para isso. E aí eu consegui a minha promoção. Eu coloquei aqui também um disclaimer que existe um viés de promoção
por potencial quando a gente olha para homens. Tem uma literatura que fala um pouquinho sobre isso, lá no livro da Sheryl, lá do Facebook, que é o Faça Acontecer, ela fala um pouco sobre isso, que tem esse viés, que alguns homens eles são promovidos antes porque os líderes enxergam o potencial, mas eu estou falando aqui para mulheres e para muitos homens isso também é verdade, tá? A promoção só vem depois de você mostrar algo ali, você mostrar que você está no próximo nível. Então, eu acho que isso é uma lição que foi importante. Networking. A sua rede de relacionamento ela é tão preciosa quanto o seu conhecimento. Então, não adianta você fazer só o estudo. Você focar ali, se fechar e falar, cara, você é uma especialista, eu vou saber tudo disso aqui, se você não se relacionar. De novo, tem a ver com aparecer, porque com quem que você vai contar para ver esse talento todo, né? Esse estudo todo? Você tá ali numa rede de pessoas que podem te apoiar nos seus talentos, te ajudar a chegar mais rápido onde você sonha. Isso é crucial, assim, é tão importante para muitos momentos de vida. E também trago um ponto aqui que é as pessoas que são mais privilegiadas, elas têm uma rede prévia melhor. O que é que eu quero dizer com isso, né? Vou dar exemplos aqui da vida prática. Vamos pensar, nem vou colocar a questão homem contra. Vamos lá, uma mulher que estudou numa escola de ponta particular, ela fez a melhor faculdade que tinha. Os pais dela, os dois trabalham na iniciativa privada há muitos anos e no setor de tecnologia. E aí ela fez ciência da computação. Ela vai sair da faculdade, da melhor escola, já com a rede dos pais dela. Então ela tem uma mochilinha ali de rede, sabe, de relacionamento. Alguém vai indicar ela para alguma coisa, vai falar, cara, minha filha tá precisando de um estágio. Fulano, você conhece alguém? Essa rede se amplia ali, ela já começa com uma rede maior do que a menina que fez uma escola pública, que talvez não teve acesso a uma faculdade boa, que os pais têm trabalhos fora da área de tecnologia. Então, as redes dessas pessoas são diferentes e tem a ver com o privilégio educacional, com o privilégio financeiro e etc. Mas o que eu quero falar é que, apesar disso, isso existe, é possível construir essa rede ativamente com atenção. Então, independente de que cenário que você está, mesmo se você for uma menina privilegiada, construa sua rede própria. E isso é importante demais, assim, para todas nós. Porque essa rede, ela não vai ser válida só para carreira, ela vai ser válida para momentos de vida diferentes. Então, para quem quiser ter filhos, você precisa de uma rede de apoio. Muitas vezes você não tem só a sua família ali para te apoiar. Você vai precisar de mulheres para trocar histórias, trocar jornadas e etc. Então, fazer essa teia de amigos mesmo no trabalho. Invista tempo em fazer amizades no trabalho. Vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão entrar para o mercado de trabalho full, né? De uma vez, assim, vocês vão ocupar uma posição que a vida fica mais difícil, é mais difícil fazer amigos. Aqui vocês estão na tribe no ambiente de estudo, que vocês vão fazer amizades, no colégio vocês fizeram amizades, quem fez faculdade fez amizade na faculdade, mas na vida real é mais difícil, a gente tem cada vez menos tempo. Então, invista tempo nisso, faça amigos no seu trabalho. Esses amigos e amigas vão fazer sua jornada ser mais leve, eles vão ser ponto de conforto, ponto de segurança e claro, uma rede de mentores também, se você considerar que você pode fazer amigos em qualquer escala ali. Então, você não precisa fazer amigos só pares, só analistas ali, seus colegas, só desenvolvedores. Você pode fazer amizades com o seu líder, você pode fazer amizades com pessoas que estão em outras áreas da empresa. E isso é super bom, assim, para a vida e para o trabalho. Essa minha visão aqui de networking, ela é expansiva mesmo. Não é só aquele networking para eu conseguir um emprego depois. Realmente ter uma rede de pessoas legais e próximas que vão nos incentivar sempre, assim. Recentemente eu tive que fazer algumas decisões de carreira, acionei minha rede inteira, assim. Eu chamei o Rafa Torres, que está aí na Tribe, chamei a Ana, que foi uma chefe que eu tive na Somos Educação, chamei uma diretora que eu tive na Croton, falei com um ex-chefe do banco, então todos eles me ajudaram ali na minha tomada de decisão. Laís, você pensou sobre isso? Laís, você pensou sobre aquilo? Nossa, uma decisão super importante. Quando eu
Decidir para o JUS foi a mesma coisa. Então, contar com essas pessoas, com o conhecimento delas e com a amizade delas é super bom, é gostoso, facilita a jornada. Vou falar aqui também sobre a ambição. A Sheryl também, essa diretora, né, CEO do Facebook, ela fala no livro dela sobre um gap de ambição que existe entre homens e mulheres. Quando você vai olhar para as pesquisas e etc., os homens são mais ambiciosos, eles têm mais apetite com a carreira e com o próximo passo do que as mulheres, em média. Mas a gente precisa ocupar esses lugares. E por quê, né? Porque quando a gente não ocupa esses lugares, quando a gente escolhe não ser ambiciosa, né? Quando a gente escolhe não ir para o próximo passo, quando a gente fica com medo, a gente está não só falando da nossa jornada, a gente está falando da jornada de outras mulheres também. Eu recebi uma proposta de trabalho super boa, e aí, se eu ficar com medo dessa proposta, eu não vou ocupar um lugar que mulheres não ocuparam, sabe? Porque essa vaga era de homens até hoje. E então a minha ambição, ela não é só individual. Tipo, eu vou construir um salário melhor, vou ter uma casa, eu vou poder alugar um apartamento melhor, vou ter um carro. Não estou falando só dessa ambição, eu estou falando da ambição de ocupar um lugar de influência. Eu vou ser influente, eu vou ajudar outras mulheres a chegarem lá. Eu vou ajudar outros homens também, eu vou ajudar todo mundo a subir. Eu até postei um dia desse no Instagram uma frase que eu gostei muito, que é: no meu sonho, os meus amigos também chegaram lá. Todo mundo fez sucesso junto. E eu gosto muito de olhar para a ambição com esse olhar. E, claro, quem não chora não mama. Isso é verdade. Essa frase é verdade. A gente olha para as empresas, quem cresce é quem pede. Quem quer crescer, pede aumento. Quem quer crescer, pede promoção. Quem quer crescer, atormenta o líder e fala assim: ô, me fala aqui, o que está faltando para eu dar o próximo passo? Me fala aqui, o que está faltando para eu estudar? O que você acha que eu preciso melhorar? Se expor nesse sentido da ambição é importante. E, de novo, não é uma ambição, não estou falando aqui de uma coisa só capitalismo selvagem, tenha mais coisas, mas assim, seja mais influente, sabe? Esteja nos lugares certos que vão gerar oportunidades para as outras pessoas. E tenha isso como objetivo, sabe? Eu quero. Não tô falando, tá? Você não tem que seguir uma carreira de gestão. Você pode ser um especialista influente. Então, tá, eu não quero ser um gestor. Eu não quero chegar e cuidar de desenvolvedores. Eu quero ser um especialista nessa linguagem. Eu quero cuidar desse tipo de produto sempre na minha carreira. Tá bom, mas nesse espectro, você também pode ser influente. Você também pode ser ambicioso. Então, velho, eu vou ser o melhor. Eu vou produzir conteúdo sobre isso para que outras pessoas aprendam também. Eu vou divulgar o que eu sei. Eu vou movimentar o meu conhecimento nesse sentido. Então, seja ambiciosa e com essa visão de que ambição não é só moedas do tio Patins. Desenvolvimento individual e autoconhecimento. Aqui eu quis... Peraí, rapidinho. Aguinha. Aqui eu quis trazer um ponto que às vezes é um pouco clichê no mercado, né? A gente falar de crescimento individual e autoconhecimento. Mas, vamos lá, vou quebrar aqui, né? Por que autoconhecimento é importante? Quando a gente se conhece muito bem, a gente conhece as nossas sombras ali, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, em como a gente se põe no mundo, tá? Em como a gente se relaciona com as outras pessoas, em como a gente trabalha, etc. E é só com esse conhecimento, com esse arsenal de sabedoria e com as ferramentas adequadas, é que a gente consegue melhorar nesses aspectos. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito fechada e eu não consigo expor o que eu penso e o que eu quero. Depois eu me arrependo porque eu não expus a tempo e etc. Quando você sabe que você é uma pessoa fechada e que não se expõe, você consegue fazer pequenos movimentos para que você seja menos fechada, que você se exponha um pouco mais, que você se exponha quando for confortável. Você não precisa virar a pessoa mais extrovertida do mundo, mas você consegue ali usar aquelas ferramentas ali de autoconhecimento para se colocar no mundo de uma forma mais interessante. E aí, de novo, isso aqui é maior que trabalho, etc. Mas no trabalho ajuda muito. Então, eu acho que vale muito a pena investir em coaching, terapia, qualquer outra forma que vocês enxergam de enxergar esses seus processos internos, sabe? Isso faz a gente ser um colega melhor.
Chefe mais humano. Gente, o tanto de chefe que ia ser ótimo se fizesse um pouquinho de terapia. Então, assim, a gente precisa desses processos porque preparam melhor a gente para a vida, independente de como você quer seguir sua carreira. Então, e também fora da carreira, né? Te tornam um filho melhor, um irmão melhor, uma namorada melhor. Então, eu acho que eles são super importantes. Para mim, fizeram muita diferença. Eu fiz alguns processos no começo da carreira, depois de um tempo eu fiz de novo, tanto de coaching quanto de terapia. E fiz terapia também para falar de carreira. E, cara, faz muita diferença, né? A gente coloca ali um olhar cuidadoso para pontos que a gente quer melhorar e que a gente quer construir, né? Tem uma filósofa que eu gosto, que é a Lúcia Helena Galvão, ela fala que a nossa missão humana, assim, é a gente e o nosso maior desafio é construir a gente eternamente, né? O tempo inteiro a gente está em construção. E cada bloquinho ali que você coloca nessa construção vai te tornando alguém melhor, mais preparado para a vida, assim. E o segundo ponto aqui é que, né, esse autoconhecimento vai ajudar no seu desenvolvimento, que é individual. Então, de novo, eu volto lá para aquela história do plano de carreira. A empresa não tem um plano para você, não. E nunca vai ter, assim. O seu chefe pode imaginar, fala assim, nossa, eu vejo a Thaís aqui daqui um tempo assumindo essa função. Eu acho que ela tem os skills e etc. Tem chefes que pensam assim e muitas vezes isso acontece, mas não é um plano preparado para você pela empresa de quando isso vai acontecer, etc. Então, a dona, quem é dona do ritmo de crescimento é você. Então, a gente ali provocar a nossa liderança nos feedbacks é super importante, pedir o feedback para a gente fazer os planos curtos, né? Aí eu coloquei aqui 3 meses a um ano para melhorar e crescer. Então, quem eu quero ser daqui 3 meses? Cara, daqui 3 meses eu quero ser uma pessoa mais atenta a dados. Cara, eu não estou navegando bem em métricas e eu quero saber mais sobre isso. Cara, em 3 meses dá para aprender sobre métricas, então eu vou atrás de um curso, eu vou atrás de um mentor desse assunto, eu vou me movimentar para saber mais sobre isso. Tá. Daqui um ano eu quero ser uma pessoa mais comunicativa, porque eu sou muito tímida e está me atrapalhando a crescer. Então, o que nesse um ano eu vou fazer para chegar lá? E aí é super importante entender o que que falta, onde você está, onde você quer chegar, e aí colocar as mãos à obra, né? Trabalhar nisso. E com um lembrete super importante. Se você crescer, né? Então, em um ano, eu era super tímida, eu identifiquei que essa timidez estava me atrapalhando, mas agora, um ano depois, eu sou comunicativa, eu cresci, e a minha empresa não reconheceu, talvez seja o lugar, hora de mudar de lugar. Esses sinais assim de reconhecimento são super importantes. Nem sempre são financeiros, mas às vezes é te expor a um projeto novo, às vezes é elogiar uma proposta que você colocou. Então, nem sempre é um reconhecimento financeiro, mas ele tem que vir, sabe? O feedback tem que mudar. Se você sentiu que você cresceu, tem que vir outros feedbacks de outros pontos para você crescer. Aqui também vocês podem contar comigo. Quem quiser me procurar aí para a gente fazer plano de desenvolvimento. Se não for agora, pode ser quando vocês já entrarem no mercado mesmo. Mas fiquem à vontade aí para me procurar nesse ponto, eu posso ajudar. E aqui para a gente finalizar, né? Ajude, ensine, divulgue. Acelere a carreira de outras mulheres. Não guarde tempo para isso, sabe? Faça tudo que você puder pelas outras pessoas. Isso sem medo de concorrência. Então se eu ensinar alguém a programar, eu vou competir com ela naquela vaga. Não vai, tem lugar para todo mundo. Você ensinar os outros e ajudar os outros é uma troca, não é uma posição assim de eu sei tudo, a pessoa não sabe nada, a pessoa com certeza vai ter algo para te devolver. Promova as pessoas, sabe? Fale bem das pessoas que você trabalha. Então, fala para o seu chefe bem daquele seu colega que está indo bem. Indique as pessoas para outras empresas. Essa troca engrandece todo mundo. Ela não vai engrandecer só de quem você está falando, vai te engrandecer também. Então, quando eu me exponho para dar uma mentoria para alguém, como eu fiz com a Nath, volta para mim, olha aqui, eu estou conhecendo todos vocês hoje. Então, assim, essa troca é rica, válida e bem importante. Eu acho que para nós que somos mulheres, fundamental.
E aí aqui eu coloquei onde vocês podem me encontrar, meu LinkedIn, meu Instagram, minha newsletter. E podem entrar em contato aí comigo. Quem quiser pegar meu telefone com a Nath também, me mandar um WhatsApp, conversar de carreira. Estou super à disposição. Contem comigo. E é isso. Acho que eu respeitei aqui meus 40 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Nossa, Laís, eu queria primeiro te agradecer, foi sensacional, assim, eu acho que eu falei assim, isso aqui eu vou comentar, isso aqui eu vou comentar, e depois falei assim, não dá pra comentar tudo, que foi tudo realmente muito bom, e eu acho que todo mundo viu isso, assim, você trouxe tudo de uma maneira muito objetiva, simples, clara, e assim, bem na lata, assim, da realidade mesmo, então, eu achei que foi muito legal, e meninas, vocês têm alguma pergunta? Bom, então Aqui, eu ó. vou. Ah, tá. Tem uma Pode. aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Como foi ao longo da jornada encontrar esses mentores? Olha, foi bem orgânico para a maioria deles. O que eu quero dizer com isso, né? Para a maioria dos meus mentores, eu fui identificando na minha jornada pessoas que podiam me ensinar coisas. Então, cara, eu fiz uma reunião ali com aquela pessoa e falei, pô, essa pessoa sabe muito disso. Algumas eu me aproximei com interesse de carreira e virei amiga, outras eu me aproximei como amiga e aí se tornou também um interesse de carreira. Então foi orgânico no sentido de que poucas pessoas eu procurei para essa finalidade de falar assim, oi, tudo bem? Seja meu mentor. Mas muitos eu procurei com essa finalidade específica, do tipo Rafa Torres. Rafa Torres foi meu chefe, foi um chefe ótimo. Precisei dele para tomar uma decisão de carreira. Chamei ele, Rafa. Rafa, me mentora nesse assunto. Eu não estou conseguindo decidir. O que você acha que eu tenho que levar em consideração? Laís, lê esse livro aqui. Pensa nisso, pensa naquilo. Então, o Rafa conseguiu me ajudar e me mentorar num ponto específico. Eu não tenho uma relação com ele de mentor semanal, mensal e etc., mas eu usei essa especificidade. Então, eu acho que é isso. Você identifique ali as qualidades das pessoas que você está passando por perto. E aí é como se você tivesse um book de qualidades. É igual quando a gente faz com os nossos amigos, sei lá. Vamos supor, a gente quer falar sobre um problema com um namorado, tem uma amiga que a gente procura. A gente quer falar sobre o problema com a nossa família, tem outra amiga que a gente procura. Então esse, sabe, a gente saber ali usar o que as pessoas têm de melhor e usar a nosso favor numa troca mesmo, assim. Com certeza elas também vão fazer isso com a gente, trocar essa ideia sempre. As pessoas que estão acima, né, nos cargos de liderança, vocês vão ficar impressionadas com a disponibilidade que as pessoas têm para isso, tá? E para mim isso é um traço de líderes bons, eles serem disponíveis para serem mentores. Então não tenham medo, tá? De procurar as pessoas para tomar uma decisão, de se relacionar com uma pessoa de outro cargo e falar assim, cara, a gente pode fazer uma reunião uma vez por mês para falar da minha carreira? Não tenham medo disso. As pessoas são muito abertas e também tem uma rede. Se vocês tiverem temas específicos que quiserem me acionar, a minha rede, vocês podem me procurar e falar assim, Laís, eu estou com dificuldade em saber como que eu me preparo para entrevista. Sei lá, se você conhece alguém de RH que pode me ajudar, podem me procurar nesse sentido para mentorias de temas específicos. Deixa eu ver o que mais. Como negociar salário em início de carreira. Eu tô para produzir um conteúdo sobre isso, porque eu assisti uma palestra sobre negociação de salário. Quem me perguntou foi a Luma. Não é fácil, Luma, porque aquele papo lá financeiro de crenças limitantes é verdade. A galera do coach financeiro que fala que a gente tem uma relação com o dinheiro meio limitante, ela é super verdadeira. Eu acho que tem muitos fatores, tá? O mercado agora, né? O momento de mercado. A gente está numa pandemia. É diferente negociar salário na pandemia do que fora na pandemia. Vou dar exemplos. Tem profissionais que eu conheço. A minha própria a pessoa que eu faço terapia, minha psicóloga, ela mudou a tabela de preços dela. Existem pessoas que já fazem uma tabela de preços. E aí eu vou separar, tá? Em freela e trabalhos fixos. Eu faço freela também, às vezes, e eu adotei uma política de diversidade na minha precificação. Então, hoje eu considero assim,
quando eu vou fazer ali um preço para lives, eu vou fazer uma parceria com o escritório para falar de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Na minha precificação, eu coloco um preço mais barato se tiver palestrantes negros, porque eu acho que isso é uma dificuldade, nas palestras só tem gente branca, e eu quis fazer alguma coisa nesse tipo de incentivo. Então, precificar o trabalho é complexo, não tem só a ver com o que você sabe, tem a ver com fatores externos, tem a ver com o que você sabe, com o que o mercado está disposto a pagar, e tem uma jornada para construir esse preço. E aí, esse preço vale também se você for um iniciante. Isso não tem nada a ver com que fase da carreira que você está. A pesquisa é a mesma. É entender quanto, em média, o mercado paga para aquele tipo de função que eu quero exercer. Se eu estou pronta de fato para exercer aquele tipo de função, como eu estou mostrando que eu estou pronta de fato para exercer aquele tipo de função. E aí vem algumas técnicas para negociar que a gente pode abordar depois, que tem a ver com salário total, que não tem a ver só com o dinheiro. Então, às vezes, os benefícios, um bônus, esse tipo de discussão, todos podem entrar aí na questão de negociação salarial, mas é um assunto grande. Eu prometo para você que eu vou soltar um conteúdo sobre isso no meu LinkedIn e na newsletter, mas quando eu amadurecer também um pouco, depois desse conteúdo, a gente pode pensar em fazer outro toque só sobre dinheiro, assim. Eu acho que dinheiro e carreira é um assunto bom, assim, assunto importante. O que mais? Como funciona isso de mentoria mais frequente? É como um coaching? Carol, sim e não. Porque a mentoria mais frequente, ela é boa quando você tem um tema específico, assim, pelo menos eu prefiro. Escolher, especialmente para pessoas que você não tem uma relação de amizade ali, tá? Então vamos supor que você quer chegar lá para o Matheus, fundador da Tribe, e falar assim, cara, eu quero uma mentoria porque eu quero fundar uma startup e eu queria sua ajuda. Você não vai falar para o Matheus assim, vamos ter 30 cafés uma vez por mês? Porque o Matheus não tem esse tempo. Então você tem que ser super específico com esse tipo de mentoria, com quem você não se relaciona ainda. Você tem que ser justo com o tempo do outro, né? Então, você falaria como? Você fala assim, Matheus, eu queria falar com você 1 hora sobre empreender. Quando que seria o melhor tempo para você? Eu me adequo. E aí, ver se você consegue com uma agenda com o Matheus. Ciente que você vai ter que brigar com o Matheus por uma agenda, você vai ter que brigar, sei lá, com o Luciano Huck, que talvez vai investir na Tribe. Então, é isso. Ter uma noção de quem você está pedindo o tempo e ser justo com o tempo dessa pessoa é super importante. E aí você pode fazer mentorias frequentes. Então, vamos supor, eu quero decidir se eu vou trocar de emprego ou não. Eu vou ter 5 conversas com uma pessoa relevante para mim, até eu passar por todos os pontos. E aí é parecido com um coaching, porque essa pessoa vai tentar ali te orientar, te fazer perguntas. É muito com perguntas, tá? Normalmente as mentorias são assim, as pessoas vão te fazer perguntas e te dar alguns aconselhamentos baseados no que elas viveram. Mas tem um formato também possível, que aí eu acho que vale a pena com quem vocês já têm mais proximidade, então um chefe que foi muito legal, ou um colega que também teve ali uma influência super positiva, que é marcar papos recorrentes mesmo, assim, ó, vamos todo mês conversar sobre a nossa carreira, como que tá? Você tá crescendo, você não tá, suas dificuldades e tal, como uma troca mesmo. Então, acho que super, super pode funcionar, assim, e a diferença para o coaching mesmo da mentoria é que o coaching é toda uma metodologia pensada em crescimento, né? Então, os coaches, eles estudam para fazer isso e aí você pode, sei lá, discutir com um coach assim, meu chefe me deu um feedback de que eu não sei lidar com crítica. Você pode ir para o coaching para tratar isso, velho. Vou fazer 8 sessões de coaching só sobre crítica até eu falar, cara, eu tô confortável com crítica e vou para o mundo com esse conforto. E aí o seu chefe certamente vai notar, né? Então, eu acho que a diferença um pouco da mentoria e do coaching é isso. O coaching é uma técnica, a mentoria é uma relação ali com alguém que você valoriza muito. Tem um podcast da Michelle Obama recente com umas amigas
que ela fala da importância de ter mentoras, assim, é bem legal, depois vocês procurem para ouvir. É bem rico. E, de novo, contem comigo aí se vocês precisarem de mentorias específicas, em temas específicos, ou não. Se quiserem só bater um papo comigo aí, fiquem à vontade. O que mais, Débora? Você tinha falado que ia Mari. perguntar. Não, mas pode ir, a Mari pode perguntar primeiro. Diga, Mari. Mas, obrigada pelo papo, assim, foi muito essencial para o momento que a gente está. A minha pergunta é sobre iniciar a carreira e como eu devo pensar, como eu devo me preparar para isso, porque eu estava indo por um caminho, eu tive que voltar tudo novamente, porque eu achei que não estava indo para o caminho certo. Eu estava pensando, meu objetivo geral, meu objetivo agora é conseguir um emprego, mas eu sei que eu tenho que ter pequenas metas para poder chegar até lá. Então, agora o meu objetivo é estudar mais para me aperfeiçoar na área técnica. O que você acha disso, assim? O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu também fiz uma mudança lá no começo, né? Porque eu sou formada em Direito e aí eu fui para Tecnologia. Isso não é preocupante, tá? É super normal. Assim, o mercado está preparado para as pessoas que estão mudando constantemente. Eu acho que não é igual antigamente, que tinha que ficar ali 10 anos no mesmo lugar, 20 anos estudando a mesma coisa. Ainda bem, né? A gente está num universo muito mais flexível. Mas, bom, eu acho que você pode se preparar de alguns jeitos, sabe, para entrar no mercado. Então, as primeiras coisas que você tem que fazer é se preparar para os processos seletivos. Investe em aprender sobre entrevistas. Investe em deixar seu currículo legal, seu LinkedIn bacana. A parte de aparecer, sabe? Tem que colocar algum tempo nisso, assim, como aparecer melhor, como fazer entrevistas boas. Não é todo mundo que é bom em entrevista, tá? Tem gente que é ótimo profissional, mas é péssima entrevista. E aí acaba conseguindo trabalho só por indicação. Uma pessoa não consegue fazer uma entrevista bem feita. Então, vale a pena investir nisso. E eu acho que para o momento de começar, né? Quando você falar assim, tá, encontrei meu primeiro emprego. Claro que você vai ter critérios, tá? O que você vai aceitar como primeiro emprego. Eu acho que a gente tem que... Eu coloquei a barra lá embaixo. Eu falei, velho, eu vou aceitar quem me der a primeira oportunidade. Sabe, assim, eu não sei nada, tô super fresca no mercado. Livro legal também para ler, que chama... Eu acho que em português é O Ego é Inimigo, mas em inglês é Ego is the Enemy. Baixa o ego, sabe? Assim, cara, vou entrar, eu preciso de uma chance. Se me derem uma chance, eu vou dar tudo que eu tenho. Então, eu fiz um pouco isso. Na época, eu fui muito doida também, porque eu mudei para São Paulo de Malicuia para ganhar R$ 4.000. Gente, R$ 4.000 em São Paulo, assim, eu pagava aluguel, eu tinha que ir dividindo com outro povo. Assim, arrisquei muito, sabe? Não sobrava dinheiro nenhum para mim ali para guardar, então não tinha colchão de segurança, era tenso. Mas, velho, abriu um mundo para mim, né? Assim, de relações, de possibilidades. Lentamente eu fui crescendo, né? Saindo da pindaíba dos 4.000 lá em São Paulo. Mas assim, eu tive que, sabe, fazer esse primeiro abaixada de ego, Mari, e falar assim, velho, eu não vou conseguir entrar ganhando bem, assim, eu vou precisar... E olha que eu só consegui emprego em São Paulo, tá? Porque eu tentei em Belo Horizonte. Na época que eu me formei, tava muito ruim o mercado, eu formei em 2012. Tinha pouquíssima coisa em BH acontecendo, tanto que eu tenho muitos colegas que mudaram de cidade, não só para São Paulo, mas para outros cantos, porque não tinha nada acontecendo. Acho que vocês estão numa área privilegiada. Tecnologia é uma área que a gente precisa de muita gente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho aí de se mostrar, porque tem oportunidade, abaixar o ego para topar uma oportunidade que talvez não seja ideal, mas que vai te alavancar para frente. E aí, velho, dia 1 que pisou no trabalho, já me procura, que a gente vai fazer um plano de ação para você se mostrar bem no trabalho, crescer rápido, enfim, se envolver com o que é certo. Eu até falei com a Nath, hoje no JUS a gente não contrata júnior, né, desenvolvedor júnior. Porque senão, com certeza, eu ia abrir as portas aí pra gente trocar ideia. Mas eu também tenho rede em outros lugares, então se eu ficar sabendo de qualquer coisa, podem ficar com tranquilidade que eu vou procurar aí vocês pra gente falar.
E contem comigo, me procura aí também, Mari, tipo assim, com as suas dúvidas, o que você acha mais importante, a gente troca ideia. Começar é isso, assim, se expor até achar, é difícil, assim, acho que na minha época eu fiquei 1 ano e meio procurando trabalho, então não é fácil, a gente tem que se expor a um monte de entrevista, dinâmica de grupo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas uma hora sai, e quando sair, agarra isso com toda a sua força, assim, que vocês vão muito longe. O que mais? Que fofa. Laís, Oi. primeiramente, também agradecer demais, assim, a sua fala foi muito clara e muito inspiradora, assim, tocou em pontos fundamentais. Eu já tinha ouvido falar muito bem de você pela Nath, acho que eu já consegui entender por que eu escutava tantas maravilhas a seu respeito, então fez muito sentido. Eu também sou formada em Direito, então nessa transição aí para tecnologia, então me identifico muito com a tua história, né, com a tua trajetória. Queria saber, assim, dessa perspectiva, então, de mudança de carreira, que é algo bastante comum aqui para todas nós, como que a gente pode pegar o que a gente teve de melhor ali daquela história, daquela nossa experiência anterior e transformar isso num agente que vai nos ajudar agora no futuro, assim. Então, queria saber também se, por exemplo, você foi parar na JUS porque você queria reaproveitar esse conhecimento que você tinha do direito, ou foi nada a ver isso? Faz mesmo sentido isso que eles dizem assim, se você tem um conhecimento em direito e em tecnologia, você vai ganhar um destaque, ou não, o que importa é o quão bem está em tecnologia mesmo. Então, eu queria saber um pouco sobre essa mistura de mundos aí. Vamos. Seguinte, quando a gente faz a transição de carreira, quando a gente começa a fazer, é meio desesperador, porque a gente fala assim, meu Deus, eu fiquei lá estudando aquilo tudo, não vai servir para nada. É caos emocional. Mentira, serve para muita coisa. Primeiro que o movimento de estudar, né? Quem estudou sabe que é abrir um compartimento na sua cabeça, né? Você vai abrindo um monte de compartimentos e etc. E essas sinapses aí não vão embora, não. Você conquistou elas, elas estão lá. Então, acho que a primeira coisa é isso, assim, você não vai jogar nada fora, nada, assim. É claro lá que aquela lenga-lenga do direito do trabalho, pelo amor de Deus, quantos por cento tem que dar para quem? É claro que aquele lenga-lenga você não vai usar mais no seu dia a dia, mas todo o nosso estudo, ele é baseado em pilares, né? Quando a gente olha, tô falando de qualquer curso que vocês tenham feito, tá? Não é só para o direito. No direito isso é muito nítido, mas você vai olhar para trás, você vai enxergar os pilares do que você aprendeu, tá? No direito eu consigo dizer. No direito a gente aprende muito sobre negociação, a gente aprende muito sobre justiça, a gente aprende muito sobre contratos, né? Assim, as relações contratuais que são relações de combinados. Então tem pilares ali do raciocínio jurídico. Como é que é o raciocínio jurídico bom? Você monta teses. Então eu olho para um caso e eu consigo pensar uma estratégia para essa atuação e uma estratégia para aquela atuação. Isso é o raciocínio que o advogado forma na cabeça dele ali na faculdade. Cara, você não vai jogar isso fora nunca, Marina. Tipo assim, você vai olhar para um problema no produto, você vai vestir seu chapéuzinho de advogada também, que você vai falar assim, olha, eu tenho esse jeito de enxergar, mas tem esse aqui. E aí, qual vai ser o melhor jeito? Qual vai ser o mais adequado? Qual vai ser o mais justo? Essa contraposição é algo que você aprendeu no direito, mas você vai levar para frente. E aí, eu tenho convicção disso para todas as carreiras, tá? Quem fez administração aprende um olhar que quem fez direito não aprende. Porque eu fiz administração um tempo também, então eu sei um pouquinho. Quem fez engenharia, outro olhar. Então, meu irmão é engenheiro, também trabalha com tecnologia. Tô apontando para lá porque ele tá naquele quarto. Mas meu irmão é um cara que olha ali para a dinâmica que ele enxerga para executar um projeto de tecnologia, carrega os traços de engenheiro que ele tem. Então, assim, isso é muito bom, tá? Enriquece. É diferente de uma pessoa que desde pequenininho começou na tecnologia, porque ela não teve ali essas outras influências. Então, não se preocupe, é super bom ter essas influências. No meu caso, elas me ajudaram muito, porque elas me abriram a porta para muito lá na Saraiva e na Somos, que foi meu começo de carreira. A gente trabalhou com produtos voltados para a OAB. Então, como era produto digital voltado para a OAB, eu conseguia ali, como pessoa de produto, ir mais longe do que pessoas que não tinham feito direito, porque eu conhecia a minha persona na carne. Eu fiz OAB, eu tenho a carne da minha persona. Então, isso me ajudava muito. Mas eu acho que
suas escolhas não precisam ser limitadas a essa, tá? Pode ser um diferencial. Você pode ali entrar para as low-techs, que já são um mundo gigante, Marina, de empresas. Tem muita low-tech precisando de desenvolvedor. Então, você pode escolher, velho, eu vou começar por aqui, porque aí eu vou crescer mais rápido, eu vou ter o meu conhecimento jurídico que vai me ajudar e tal. Mas eu não acho que precisa ser um limitador, não, tá? Se você gostar de uma empresa sei lá, de música, né? Sei lá, um Deezer da vida, um Spotify. Gosto muito de música, tenho um puto interesse em trabalhar num lugar assim. Fui bem no processo seletivo. Vai para cima. Seu conhecimento jurídico também vai te ajudar nesse lugar, porque tem a ver com o jeito de ver o mundo. Que todos os cursos, todos os ensinamentos prévios aí da nossa vida, não só cursos formais, né? Não é só o diploma. Tudo isso constrói nosso olhar, né? Então, o que a gente gosta, os nossos hobbies, tudo ajuda. Então, eu acho que... Por isso que eu falo muito do repertório lá, né? O direito entra pra gente como repertório. É mais uma coisa do mundo que a gente conhece e sabe navegar. E quanto mais a gente tiver, mais rico ali e mais rápido a gente consegue contribuir e crescer. No JUS, eu não fui pro JUS por causa do direito, embora eu gosto pra caramba do produto JUS do ponto de vista de princípios, né? Um produto que fala muito de justiça, acesso à informação, eu gosto disso. Mas eu não fui para o JUS por isso, eu fui para o JUS porque eu achava que o produto era muito diferente de produtos que eu já tinha trabalhado, então a vaga era um marketplace de advogados. Falei, eu quero aprender isso aí, como é que é marketplace, né? Como que é Uber de advogado. Nunca tinha trabalhado em nada que tinha duas pontas. Então tem uma ponta vendendo o serviço e outra ponta consumindo. Eu sempre tinha trabalhado com venda direta. Eu vendo, alguém consome. Eu queria ver essa experiência de intermediar e eu queria também trabalhar num produto grande, com muito acesso, né? O JUS tem tipo 30 milhões de acessos por mês. Só o produto que eu trabalhava tinha 10 mil assinantes, mas o JUS tem muito mais assinantes do que isso. Então eu queria ver um produtão, assim. Então não foi pelo direito, mas claro que o direito me ajudou ali. Eu já conhecia como é que era a vida do advogado e etc. Então é um pouco disso. Quem mais? Perfeito, Laís, obrigada. E só lembrando aqui de falar mais uma coisa, que eu vi você usando também princípios, né, questões éticas, valores. Na sua apresentação, achei muito legal, assim, a forma que você trouxe isso. Então, só agradecendo mesmo. Valeu. Nossa, você conhece lá o princípio da boa-fé, o direito oposto e pressuposto. É isso. E você vai enxergando, sabe? É isso. E com tudo, tá, gente? Se você trabalhou no comércio, sabe? Você trabalhou vendendo lá na loja para ganhar uma grana no Natal, é mais experiência que você tem. Você sabe como é que o consumidor se relaciona. Você vai entender a dor que o time de suporte tem. E aí você vai dar mais atenção ao time de suporte. E aí você vai ser um desenvolvedor melhor, porque os desenvolvedores estão nem aí pro suporte. O pau tá quebrando de chamado e ninguém quer saber. E aí você vai estar super atenciosa, porque um dia você fez atendimento ao público. Então, é qualquer emprego, sabe? Qualquer experiência ajuda. Você não perde nada, assim. É super legal isso na carreira, assim. Como que são blocos, sabe? Que você vai guardando ali e construindo. Muito bom. Essa parte é muito legal. Eu vou fazer, então, uma última perguntinha, para a gente não tomar seu tempo também. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o seu ponto de vista sobre liderança. Como é que se constrói uma liderança? Se tem perfil de liderança? Porque eu, por exemplo, às vezes penso assim, eu não sei se eu quero ficar só codando, ser especialista técnica. Às vezes eu acho que eu quero ir mais para uma gestão, para uma liderança. Mas aí eu me pergunto, mas eu tenho perfil de liderança? Eu vou ter que mudar minha personalidade para ser liderança? Assim, mais esse tipo de coisa. Essa é uma coisa muito presente em tecnologia, tá? Porque muita gente que é... Principalmente a galera que é da área tradicional, TI tradicional, assim. Tem muita gente muito tímida. Acho que porque no passado... Acho, tá, gente? Não tenho certeza. Mas acho que porque no passado era muito associado a uma coisa meio geek, né? Uma coisa... né? A pessoa que vai para esse universo é uma pessoa geek. Talvez as pessoas eram mais tímidas, enfim. E tem muito essa associação da questão do perfil. Mas eu acho que hoje isso já mudou muito. Os desenvolvedores também já entenderam, todo mundo, né? A importância de você ter skill de liderança. O que eu acho? Esse Y, o pessoal já está falando em carreira em W também, que é você ficar indo e vindo, né? Ao invés de
Porque antes falava carreira em Y, que é especialista ou gestor. E agora já estão falando, tipo, especialista, gestor, especialista, gestor. Você pode navegar entre isso, assim. O que que eu acho? Você pode sim crescer muito nas duas opções. Você pode ser um mega especialista de mercado, virar um consultor de empresas. Eu posso até dar uns exemplos depois de pessoas para vocês darem uma fuçada. Tipo, ó, esse cara aqui é um consultor de marketing que faz consultoria para um monte de startup. Ele é super especialista, ele não faz gestão de ninguém. E também pessoas gestoras influentes, para vocês fuçarem o que vocês acham que tem mais a ver. Mas não precisa ser uma decisão definitiva. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você pode navegar entre as duas coisas. Você pode falar, eu quero ir mais para gestão agora, mas daqui a pouco eu quero encarar um projeto super técnico, porque eu quero dominar essa linguagem aqui, e aí eu quero ser super especialista nisso. É uma parada nova que ninguém sabe ainda. Sei lá. Eu acho que você pode fazer esse tipo de movimentação, tá? Ser menos fixo, menos definitivo. Até porque vocês estão começando agora, velho, a carreira é longa, sabe? Você não precisa fazer uma aposta, cara, eu vou fazer isso para sempre, assim, igual era antigamente. Acho que você pode ter mais flexibilidade com essa visão. Mas, sobre liderança, tem algumas coisas que dificultam muito se você tiver no seu perfil essas coisas. Por exemplo, tem gente que não gosta de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Não é que não gosta de gente, mas é que não gosta de interagir, que não gosta de fazer reunião, que não gosta de dar feedback, etc. Isso vai dificultar muito o trabalho dessa pessoa para se tornar um líder, vai ser doído nessa pessoa, porque ela vai ter que mexer em tantos fatores ali da personalidade dela, que talvez não seja o melhor caminho. Mas mesmo essas pessoas podem fazer isso, tá? O meu ponto é, não tem um perfil nato, né? Você não nasce um líder nato, etc. Aquela visão que a gente tem de escola. Porque na vida real, no trabalho, a liderança vai vir resultados alcançados. Então, você vai ser líder. Não adianta se você pode ser super comunicativo, se você não entregar os resultados que a empresa espera, uma pessoa menos comunicativa pode ser sua líder. Então, assim, a gente tem as características que a gente imagina ideais, né? O líder ideal. Então, o líder ideal vai ser uma pessoa humana. E para cada empresa vai ser um pouco diferente, né? Mas, enfim, vamos pensar que no nosso líder ideal seria uma pessoa humana, ultra competente nos assuntos que a gente sabe, então ele vai saber mais do que a gente, para ensinar a gente também. Vai ser uma pessoa que dá feedback o tempo inteiro para a gente crescer. Vai ser uma pessoa que tem uma rede de relacionamentos ótima, porque aí a gente pode aproveitar dessa rede também. Mas a verdade é que os líderes são pessoas de carne e osso. Eu vou dar um exemplo de uma liderança que eu tenho no JUS. Que eu faço no JUS. Eu fui líder de uma pessoa especialista em aquisição, em marketing, né? Aquisição ali, compra de tráfego, pay-per-click. Eu não sei nada disso. Quer dizer, não sabia, porque ela me ensinou tudo. Eu não sabia nada disso quando eu comecei a ser líder dela. E aí, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, gente, como é que eu vou ser líder de uma pessoa que sabe muito mais do que eu nesse assunto? Mas a liderança tem a ver com Lembra que eu falei lá de colocar todo mundo para remar no mesmo barco? Não tem a ver só com mais conhecimento, né? Então, a gente conseguiu construir uma relação ótima, porque ela me ensinou muita coisa da especialidade dela. Então, hoje eu consigo entrar lá no Tableau do Google, no Google Analytics, não passa vergonha, coisa que antes eu não sabia. Quem me ensinou foi a minha liderada. E eu ensinei para ela um monte de coisa sobre carreira, consegui alavancar ela em outros pontos que para ela estavam travados. Então, eu acho que desumanizar um pouco, desumanizar não, tirar a liderança também desse platô de perfeição, o chefe vai saber tudo, ele vai ser perfeito, etc, porque é só uma pessoa de carne e osso que está lá, e isso ajuda, porque a gente é de carne e osso, então a gente também pode chegar lá, enfim, vai vir de uma construção, não vai vir necessariamente dos seus traços de personalidade. Agora, de novo, autoconhecimento, desenvolvimento individual. Corra atrás de saber suas sombras, para quando você chegar um líder, você não tá lá um líder gigante com 100 pessoas com uma sombra desse tamanho, sabe? Então, se você já identificou agora que antes de ser líder, lá com a sua esfera pequena de influência, com a sua esfera de especialidade, você não sabe dar um feedback sem machucar os outros, né? Quando você dá feedback, as pessoas saem feridas.
poxa, tem que cuidar disso antes de ser líder, porque senão quando você for líder, você vai machucar quantas pessoas? Então, acho que é um pouco isso, assim. Eu falei muito, né? Mas é que esse assunto é mais polêmico. Quem mais? Também sinto isso. Para sempre, a vida toda é muito tempo, sem enjoar. Exatamente. A troca é tudo. Aos novos baianos aí. Eu tinha essa música escrita no meu convite de formatura. Eu amo essa música. Eu já tive tanta dificuldade em escolher uma faculdade por causa desse medo de algo que ia fazer pro resto da vida. Imagina, um trampo sem condições. É isso, assim. A gente não precisa ter esse apego todo pro resto da vida aí, com o trabalho, com a função, sabe? Tem que ter com os skills. Eu acho que, de novo, isso, né? Estamos melhorando constantemente. Eu acho que dar passos para trás seria muito ruim, né? Nessa construção de quem a gente é. E aí, quando a gente faz transição de carreira, a gente dá 1000 passos para trás, mas não em quem a gente é. A gente dá passos atrás enquanto a gente ganha, enquanto a gente sabe, mas não enquanto a gente é, que é o mais importante. Maravilhoso. Obrigada a vocês, meninas, pela oportunidade, pelo tempo, por me ouvirem aí tagarelando. Contem comigo de verdade, me procurem aí nos meus canais, no meu Instagram, no LinkedIn também, que eu tô postando bastante coisa. Foi uma das minhas metas. Eu falei, vamos transformar a quarentena em algo útil, e aí tô produzindo bastante conteúdo de carreira aí e de tendências também. Me sigam. Com certeza. A gente agradece de novo. Acho que todo mundo gostou muito e principalmente toda a sua disponibilidade para o tempo inteiro estar oferecendo para ajudar a gente. Isso é Claro, gente. muito bom. Nossa, mulherada, temos que ir para cima. Acabar com isso. Acabou de entrar uma menina no time do Jus, né? No meu time. A gente estava com 4 desenvolvedores e aí ela agora é a nossa. Agora pelo menos temos 20% de representação feminina. A Nina deu a ideia da gente dar um printzinho aí, tá? Vamos. Dar um sorrisinho. O frizz. Vamos. Você vai tirar, Nina? Ou eu tiro aqui? Printadas. Então tá, meninas. Muito obrigada. Depois vocês me mandem aí a gravação, tá bom? Sim, pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigada, Laís. Beijão. Obrigada, gente. Laís. Tchau, tchau.